Como podem ver pelo título, essa semana não é um vlog, mas antes de começar a falar o assunto do vídeo, eu gostaria de informá-los que o próximo vídeo vai ser um vlog de Paris, porque eu vou passar meu aniversário em Paris. E se passar meu aniversário de 30 anos em Paris não for a minha Blair Waldorf interior vencendo na vida, eu não sei o que é, sinceramente. Mas esse vai ser o próximo vídeo. E depois disso, eu acho que vai ter um vlogzinho de carnaval, porque eu pretendo ir no carnaval com os meus amigos pra festejar meu aniversário de novo, porque eu li no Twitter esses dias que os aquarianos são os leoninos do inverno e eu acho que eu concordo. Se meu aniversário cair numa quarta-feira, pode ter certeza que eu vou comemorar quarta e sábado. Enfim, agora começa o vídeo. Sempre que eu falo com a minha mãe sobre o meu emprego, ela parece um pouco confusa. Então eu achei que talvez fosse interessante para mais pessoas também o assunto emprego na Holanda, porque eu sinto que é bem diferente de como é no Brasil. Vou começar do começo. Eu me candidatei para uma vaga que eu vi no campus ano passado. Não lembro bem quando, não foi no início do ano, foi em janeiro, fevereiro, por aí. Era uma vaga no restaurante, né? No restaurante do campus. E aí me responderam e eu conversei com a pessoa. E aí o resultado da conversa foi que a pessoa que estava falando comigo chegou na conclusão de que ela preferia que eu começasse a trabalhar lá através do Temper. Porque eu não tinha nenhuma experiência e porque eu não tinha muito tempo disponível. Então, vou explicar agora o que é o Temper. Temper é um app. Eu acho que o nome dele tem a ver com de temporary worker ou algo do tipo. E ele é um app, você faz o seu perfil e aí você coloca lá as suas habilidades, você coloca que tipo de trabalho você quer fazer. E você tem que ser uma pessoa jurídica. Tem esse pequeno porém. Eu achei fascinante que é muito fácil e rápido fazer isso aqui. Eu não sei como é no Brasil, eu não sou PJ no Brasil, mas aqui foi muito rápido. Você entra no site do governo, preenche um negócio e é isso, recebe um papel no correio e pronto, PJ. Foi isso que eu fiz. Eu tive que fazer porque o app exige. Você não pode não ser pessoa jurídica. E aí, com tudo isso feito, você abre o app e você olha lá e tem toda uma variedade de vagas disponíveis. Só que elas não são vagas de emprego, tipo, pra você ficar trabalhando naquela empresa sempre. É uma vaga de turno, entendeu? Você tá se candidatando pra um turno, aquele turno específico. E aí é tipo um Uber da vida, entendeu? Você tem uma avaliação, você tem uma nota. O empregador também tem nota. Eles pedem pra você avaliar a empresa sempre que acaba o turno. E aí eles te pagam por hora e você recebe alguns dias depois de ter feito o turno. E eu tenho muitos pensamentos sobre isso. E não só eu, porque recentemente eu venho recebendo e-mail da galera do app falando que tá rolando alguma coisa aí com direito trabalhista, tipo, estão querendo mudar as regras para esse tipo de app, para esse tipo de emprego. E segundo a galera do app, vai tornar esse tipo de emprego inviável. Eu não sei, eu não li muito sobre, até porque eu já não tô mais no app, assim. Eu ainda tô, mas eu não tô mais usando, porque agora eu sou contratada. Mas enfim. Então é isso que é o Temper. E aí eu passei um bom tempo fazendo isso, tipo, toda quinta-feira eles colocavam as vagas da semana seguinte. E aí eu ia lá no app, olhava se tinha uma vaga e me candidatava.
Mas aí eles podem ou não aceitar você, entendeu? E aconteceu várias vezes eles não me aceitarem. E essa é a minha implicância com isso, é que o que eu queria era uma fonte de renda, não um negócio de fazer bico, entendeu? Inclusive passou um bom tempo em que não tinha vaga nenhuma no app, e agora que eu trabalho lá, eu sei que provavelmente teve a ver com as férias, porque nas férias fica muito vazio o restaurante, então não tinha por que eles contratarem gente além das pessoas que já trabalham lá regularmente. E essa é outra coisa, né, que eu fico assim pensativa sobre, sobre esse jeito de contratar pessoas. É que é um jeito muito fácil para a empresa contratar uma pessoa extra quando precisa e quando não precisa, tchau e benção, assim. Enfim, aí, depois de um longo período de não conseguir nenhum turno, porque não tava tendo turno no app, eu fui no campus algum dia. Eu acho de verdade que eu não tava num turno, eu tava só lá, tipo, aleatoriamente. Fui lá, fui comer. E aí eu encontrei uma senhora que trabalha no caixa, uma que trabalhou comigo várias vezes nos meus turnos. Ela perguntou se eu tinha interesse de ter um contrato, porque eles estavam precisando de gente e ela já me viu várias vezes, ela trabalhou comigo várias vezes. E eu falei que sim. E aí ela falou: beleza, eu vou falar pra chefa entrar em contato. E foi isso que aconteceu. E agora eu trabalho num contrato de 9 horas por semana, que é uma coisa que eu não sei se existe no Brasil, sinceramente, contratos tão pequenos. E eles têm uma variedade de contratos para oferecer. Tipo, ela falou que eles tinham a partir de 9 horas, é entre 9 e 40 horas por semana. Então tem tipo, você pode escolher, entendeu? Eu acho fascinante isso. Eu escolhi o menor que tinha por causa do mestrado, porque eu quero ter tempo pro mestrado. É muito bom, sinceramente. Eu tô muito satisfeita. Porque apesar de ser um contrato, essa é uma coisa que as pessoas do app falam aqui. Ah, trabalhar assim, você escolhe quando você trabalha, você escolhe a hora que você trabalha, você está completamente livre. Mas apesar de eu ter um contrato fixo em que eu sou obrigada a trabalhar algumas horas por semana, eu ainda acho um emprego muito flexível, porque eu posso simplesmente chegar para a pessoa que faz o horário e perguntar: semana que vem, posso trabalhar nessas horas aqui? E até hoje nunca aconteceu de dizerem não, entendeu? E da mesma forma, com frequência eles chegam pra mim e perguntam: você pode trabalhar nesse horário diferente aqui essa semana? Às vezes eu posso, entendeu? É muito flexível, assim, é muito. Eu não sei, é diferente do que eu tô acostumada com o emprego no Brasil. Isso aqui é completamente diferente. Mas assim, eu também nunca fiz trabalho. Eu também nunca trabalhei em cozinha, né? Eu sei que é outro tipo de, sei lá, funciona diferente um escritório de um restaurante que atende pessoas e que, sei lá, o fluxo de pessoas varia ao longo do ano, porque ele fica dentro de um campus. Enfim. O que faço lá é lavar louça. Eu lavo louça, tanto a louça dos alunos, tipo bandeja, prato e tal, quanto a louça da cozinha, panela, as coisas de fazer comida. E eu trabalho com máquina de lavar louça industrial. Ela é gigante. Ela é uma máquina enorme com uma esteira. E aí você bota as coisas sujas na esteira e a esteira passa por dentro da máquina. E a máquina joga água, sabão e no final um arzinho quente pra dar uma secada. E aí é isso. O meu trabalho é lavar a louça suja, guardar a louça limpa, é, administrar o lixo, assim, porque a galera tem que jogar fora os restos de comida do prato, né? Então eu também tenho que cuidar disso. E é isso. É um trabalho meio pesado, porque é um trabalho manual, né? Eu tenho escoliose, então às vezes eu dou uma sofrida. Mas, no geral, os meus turnos são bem curtinhos, então é muito tranquilo. Outra coisa que eu achei peculiar, que não sei, não aconteceria no Brasil, eu acho.
é que assim que eu assinei o contrato, eu cheguei pra moça, eu cheguei pra chefa e falei: olha, vocês querem que eu comece agora, mas eu tenho uma viagem marcada pro Brasil. Isso foi tipo em agosto do ano passado. Eu tenho uma viagem marcada pro Brasil e eu vou ficar 3 semanas em setembro fora. E setembro é o início do semestre aqui, né? E aí eu não sei, eu fiquei assim. Fiquei com medo de não quererem me dar o contrato. E aí eu falei: você acha melhor eu começar o contrato em outubro? Porque aí, né, eu vou ter. Não tem. Na minha cabeça não tinha como assinar um contrato para começar em setembro e aí trabalhar uma semana e ficar 3 semanas fora, entendeu? Porque no Brasil não existe isso. Mas aí eu falei isso pra ela e ela falou: não, não tem nenhum problema, pra gente tudo faz. Adianta suas férias. Você pega suas férias logo de cara e aí você fica sem férias até o final do contrato. E eu fiquei, tipo, não sei, fiquei chocada, mas aceitei. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu trabalhei uma semana assim e entrei de férias. E fiquei de férias 3 semanas seguidas. Eu vou poder tirar férias de novo em breve, porque o meu contrato era de 6 meses e ele acaba agora em fevereiro. Mas ele já foi renovado. Outra coisa sobre as férias que eu tô aqui, que eu não sei bem o que fazer ainda, é que pediram pra gente informar até a quinta semana do ano, que já passou, inclusive já passou, e já reclamaram no grupo que teve gente que não informou quando quer tirar suas férias. E eu tô. Eu não sei, gente. Eu não sei quando eu quero tirar as minhas férias. Eu não me planejo com tanta antecedência assim. Vou ter que começar, obviamente, mas eu não tava esperando que iam querer saber em janeiro exatamente quando eu quero tirar as minhas férias. Mas assim, faz sentido, porque meu contrato é curtinho. Mas isso era pra todo mundo, entendeu? Se aplicava a todo mundo que trabalha no restaurante. Enfim, vou ter que pensar sobre e informar a galera. Eu gosto bastante desse restaurante, eu gosto de todo mundo que trabalha lá. Todos muito simpáticos, todo mundo muito. Não sei, todo mundo muito acolhedor, eu achei. Nem todo mundo. Todo mundo fala inglês, mas nem todo mundo fala inglês bem. Mas ainda assim, todo mundo se esforça pra se comunicar comigo. E eu acho isso muito fofo, eles não são obrigados. Eu também tento. Eu uso todo o holandês que eu tenho, que é quase nada. Mas eu tento, pelo menos pra dizer tchau, assim, pra desejar bom final de semana, eu me esforço. E eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre o emprego. Sei lá, se ficou alguma pergunta, perguntem aí. Mas eu acho que é isso. Obrigada por assistir e até a próxima.